Olá, amadinho, estamos de volta para o nosso momento de revisão. Aula 65.2, falando da competência 2, certinho? Vamos lá, então? Trabalhando a competência 2, direto para a tela. Na competência 2, né, temos aqui esse quadro, que é a fonte do Sebrasp, que é a banca, né, responsável para fazer a prova, né, do Enem. Então, aqui nós temos o seguinte: nível 1, tangência ao tema ou texto por aglomerado, caótico de palavras ou traços constantes de outros tipos de texto. No 2, abordagem completa do tema, duas delas embrionárias, ou conclusão finalizada por frase incompleta, e 3 partes do texto. Na 3, abordagem completa do tema, que pode ser uma embrionária, o repertório é baseado nos textos motivadores e o repertório não legitimado. O repertório pode apresentar também repertório legitimado, mas não pertinente ao tema. No nível 4, abordagem completa, 3 partes do texto sem nenhuma parte embrionária, e repertório legitimado e pertinente ao tema, sem uso produtivo. Na 5, nós temos o seguinte: abordagem completa do tema, 3 partes do texto, e nenhuma delas embrionária, e repertório legitimado e pertinente ao tema com uso produtivo. Certinho? E aqui, né, resumindo tudo, sempre quando fala da competência 2, tem que ser uma abordagem completa do tema. A tipologia tem que ser o quê? Dissertativa, argumentativa. Repertório legitimado e pertinente com uso produtivo. Aqui, quando você fica, né, nesse texto dissertativo, argumentativo, expor e argumentar sobre um determinado tema, né, você vai citar, você pode utilizar várias áreas do conhecimento, você vai contextualizar, certo? Traço constante de outros tipos de texto. Você lá misturou narrativo, descritivo, fez a mistura, você já vai, fica avaliado no nível 1, certo? Aí, texto, tipo textual, ele só fez lá dissertativo, argumentativo. Você fica no 2, no 3, no 4 ou no 5. Aqui, dependendo, né? Se você usar só não legitimado, vai lá para o 2. E aí, vai avançando aqui, certo? Então, o importante, competência 2, é a abordagem completa do texto e saber se o aluno sabe escrever, né? Sabe dissertar. Domina essa questão dissertativa, defende um ponto de vista, certo? Fico por aqui e daqui a pouco as atividades. Até lá! Olá, tirando dúvidas na área, resolução da atividade. Vamos lá para a nossa primeira questão. Aqui diz o seguinte, da revista Veja: acho que não pode haver discriminação racial e religiosa de espécie alguma. O direito de um termina quando começa o do outro. E em todas as raças, todas as categorias, existe sempre gente boa e gente má. No caso particular dessa música, não posso julgar, porque nem conheço o Tiririca. Como posso saber se o que passou na cabeça dele, né, era mesmo ofender os negros? Eu, Carmen Veiga, Mary Veiga, não tenho essa ideia, mas o que posso dizer é que se os negros acharem que a música é uma ofensa, eles devem estar com toda a razão. Então, aqui nós temos, na letra A argumentação desenvolvida por meio de clichês, subtende
É um distanciamento entre o eu, o enunciador, e o ele negros. B. A argumentação revela um senso crítico e reflexivo, uma mente que sofre com os preconceitos e principalmente com a própria impotência diante deles. C. A argumentação partindo de visões inusitadas, mas abalizadas na realidade cotidiana, aponta para total solidariedade com os negros e oprimidos. D. O discurso altamente assumido pelo enunciador ataca rebeldemente a hipocrisia social que mascara os preconceitos. E impossível conceber como desse mesmo enunciador essa frase, sempre trabalhei com uma pessoa negra, publicada semanas antes na mesma revista. Então, aí, qual é a alternativa? Está relacionada àquele trechinho da Veja, A, B, C, D, U, E. Nós temos aqui uma argumentação desenvolvida por meio de clichês, subentende que o distanciamento entre o eu enunciador e o eles negro. Mais outra aqui para vocês, nós temos uma questão do Enem de 2011, né? Aqui já mostra da revista Época. Cultivar um estilo de vida saudável é extremamente importante para diminuir o risco de infarto, mas também de problemas como morte súbita e derrame. Significa manter uma alimentação saudável e praticar atividade física regularmente. Já reduz por si só as chances de desenvolver vários problemas. Além disso, é importante para o controle da pressão arterial, dos níveis de colesterol e de glicose no sangue. Também ajuda a diminuir o estresse e aumentar a capacidade física, fatores que, somados, reduzem as chances de infarto. Exercitar-se, nesses casos, com acompanhamento médico, é moderação e é altamente recomendável. Então, nós temos aqui, comando. As ideias veiculadas no texto se organizam estabelecendo relações que atuam na construção de sentido. Isso aqui já é uma afirmação. A esse respeito, né, identifique-se no fragmento que, na letra A, diz o seguinte: o termo fatores retoma coesivamente níveis de colesterol e de glicose no sangue. B. O conectivo mas também inicia a oração que exprime a ideia de contraste. C. O termo como, em como morte súbita, derrame, introduz uma generalização. D. O termo também exprime uma justificativa. E a expressão, além disso, marca uma sequenciação de ideias. Lembra da aula que já está... de uma aula anterior que falou sobre a polissemia das conjunções? Aqui, ó, porque já diz aqui, as ideias veiculadas no texto se organizam estabelecendo relações que atuam na construção do sentido. E a gente até falou aqui, que não pode ser analisada ela solta, fora do contexto, tem que estar no contexto. E você procura lá, pode retomar a leitura, né? Leia quantas vezes for necessário. E você vai vendo, que ideia tem esse conectivo. Tanto que já está marcando aqui para vocês, né? Pode, já leram as alternativas? Pronto. Retome aqui o texto, faz a segunda leitura, vá lá com calma e depois, né? O que realmente está sendo pedido, né? A respeito, identifica-se no fragmento que... Aí já tem aqui as opções. Então, A, B, C, D ou E. Ó, quem lembrou da aula lá da polissemia, ó, a expressão, além disso, marca uma sequenciação de ideia. Certo? Vamos lá para a próxima. Nós temos aqui o seguinte, um fragmento de Rui Barbosa. Política e politicalha. Não se confundem, não se parecem, não se relacionam uma com a outra. Antes se negam, se excluem, se repulsam mutuamente. A política é a arte de gerir o Estado segundo os princípios definidos, regras morais, leis escritas ou tradições respeitáveis. A politicalha
É a indústria de explorar o benefício de interesses pessoais. Constitui a política uma função ou um conjunto das funções do organismo nacional. É o exercício normal das forças de uma nação consciente e senhora de si mesma. A politicária, pelo contrário, é o envenenamento crônico dos povos negligentes e viciosos pela contaminação de parasitas inexoráveis. A política é a higiene dos países moralmente sadios. A politicária, a malária dos povos de moralidade estragada. O tópico frasal dentre o parágrafo é: a política é a higiene dos países moralmente sadios. B. Constitui a política uma função. C. Política e politicária não se confundem. D. A politicária, pelo contrário, é o envenenamento crônico dos povos negligentes, viciosos pela contaminação de parasitas inexoráveis. E. Antes se negam, se excluem e se repulsam mutuamente. Qual? A, B, C, D ou E. Qual é o tópico frasal deste parágrafo? Deste parágrafo aqui, ó. Então, amados, estamos aqui na letra C, né? Política e politicária não se confundem, certo? Mais outra aqui para vocês, ó. Isso daqui também já é gol do Cucuruto. Vamos ver só que a gente está trabalhando com fragmentos. Luiz Fernando Veríssimo aqui é um trechinho, né? Ó, agora é do estado de São Paulo. O melhor momento do futebol para um tático é o minuto de silêncio. É quando os times ficam perfilados, cada jogador com as mãos nas costas e mais ou menos no lugar que ele foi designado no esquema, e parados. Então, o tático pode olhar o campo como se fosse um quadro negro e pensar no futebol como alguma coisa lógica e diagramável. Mas aí começa o jogo e tudo desanda. Os jogadores se movimentam e o futebol passa a ser regido pelo imponderável, esse inimigo mortal de qualquer estrategista. O futebol brasileiro já teve grande estrategista cruelmente extraído pela dinâmica do jogo. O time, por exemplo, tático, planejava todo o jogo numa mesa de botão, da entrada em campo até a troca de camisetas, incluindo o minuto de silêncio. Foi um técnico de sucesso, mas nunca conseguiu uma reputação no campo à altura de sua reputação no vestiário. Falava um jogo e o time jogava outro. O problema do time, diziam todos, era que seus botões eram mais inteligentes do que seus jogadores. Então, a tese que o autor defende é de que em futebol, letra A, o planejamento tático está sujeito à interferência do acaso. B, a lógica rege as jogadas. C, a inteligência dos jogadores é que decide o jogo. D, os momentos iniciais decidem como será o jogo. E a dinâmica do jogo depende do planejamento que o técnico faz. Então, A, B, C, D ou E, qual seria, né, a tese, né, a ideia que ele defende sobre o futebol? Então, aqui a letra A, o planejamento tático está sujeito à interferência do acaso. Certinho? Vamos treinar, então, o nosso Decolando para o Futuro? Enem 2023. É assim mesmo, amadinho. Olha só. Isso aqui, ó. Maio foi colorido de amarelo e o foi porque mundialmente o amarelo é a cor convencionada para a advertência. No trânsito, essas advertências têm sido fatais. A estimativa, caso nada seja feito, é a de que atinge assustadoras 2,4 milhões de mortes no trânsito em 2030 em todo o mundo. A pressa constante, o sentimento de invencibilidade, a certeza de invulnerabilidade, a necessidade de poder, a falta de civilidade, a certeza de impunidade, a ausência de solidariedade,
a inexistência de compaixão, o de respeito por si próprio, são constâncias reais que não raro concorrem para o comportamento violento no trânsito. O Maio Amarelo, que preconiza a atenção pela vida, é uma das iniciativas nesse sentido. E é precisamente a atenção pela vida que está esquecida. Essa atenção, por certo, requer menos pressa, mais civilidade, limites assegurados, consciência de vulnerabilidade, solidariedade, compaixão e respeito por si e pelo outro. Reafirmar e praticar esses princípios e valores talvez seja um caminho mais seguro e menos violento que garanta a vida e não celebre a morte. Aqui o comando da questão. Considerando os procedimentos argumentativos utilizados, infere-se que o objetivo desse texto é A. Enumerar as causas determinantes da violência no trânsito. B. Contextualizar a campanha de advertência no cenário mundial. C. Divulgar dados numéricos alarmantes sobre acidentes de trânsito. D. Sensibilizar o público para a importância de uma direção responsável. E nós temos aqui restringir os problemas da violência no trânsito em aspectos emocionais. Então, A, B, C, D ou E. Temos aqui o gabarito letra D, que é sensibilizar o público para a importância de uma direção responsável, certo? Olha, nossa aula quase terminando, nós temos nosso clube com o nosso cortiço, né? Aí nós temos que ele foi publicado em 1890, é escrito por Aloysio Azevedo, o romance retrata a vida de um cortiço no Rio de Janeiro, do século XIX, explorando as condições de pobreza e as relações humanas em um espaço marcado por desigualdades sociais. Certinho? Então, unidade 2, o cortiço, está chegando a nossa hora do nosso clube de leitura. Aqui, nós temos a nossa mensagem, né? Não aqui do autor, a gente quando coloca AD é autor desconhecido. Toda escolha depende de uma renúncia. Não se entre em duas portas ao mesmo tempo. Olha só para você refletir um pouquinho. Toda escolha, depende de uma renúncia. Não se entra em duas portas ao mesmo tempo. Uma grande reflexão. Tá certo? Então, amados, deixo aqui essa frase para vocês aí. Agradeço a companhia de vocês, a parceria de vocês, professores presenciais, e até a próxima aula.